Após 20 anos de relativa paz, os conflitos armados estão novamente a aumentar. Os países estão a investir nas suas forças armadas, sendo que os gastos militares atingem um pico de 2,4 mil milhões de dólares em 2023, representando o maior aumento anual desde 2009. É o maior salto em mais de uma década e é revelador de um mundo em crescente tensão. Em 11 de abril de 2024, Emmanuel Macron inaugurou uma nova linha de produção numa fábrica de munições no sul de França. Na conferência de imprensa, refere-se a uns pós. Estes pós a que se referiu são pós explosivos, utilizados em armas que anteriormente eram produzidas em países como a Suécia. As munições de obus fabricadas nessas unidades têm sido fundamentais na defesa do território ucraniano desde o início da guerra com a Rússia em 2022. Esta deslocalização industrial insere-se numa estratégia mais ampla do governo francês para intensificar a produção de equipamentos militares, incluindo sistemas de propulsão, equipamentos eletrónicos e pneus. Segundo o governo, o investimento financeiro visa reabastecer reservas, apoiar o desenvolvimento tecnológico de ponta e criar novos empregos. Não se trata apenas de um armamento, trata-se de uma reorganização económica nacional, uma transição para aquilo que alguns chamam de economia de guerra. Este movimento repete-se por toda a Europa. Na Alemanha, a fabricante de armas Rheinmetall inaugurou em fevereiro de 2024 uma nova fábrica para produzir munições de artilharia, explosivos e foguetes. Na Noruega, a empresa aeroespacial e de defesa Kongsberg abriu, no mesmo ano, uma unidade de produção de mísseis de cruzeiro e antinavio. Surge então uma questão: o que significa estar numa economia de guerra e quais as suas implicações económicas? Ora, é mesmo isso que nós vamos ver hoje. Bem-vindo a mais um vídeo da WBW Economia e Sociedade, o teu espaço para pensar. Quando se pensa em guerra, as primeiras imagens remetem para o impacto humano, como é natural. No entanto, a economia desempenha frequentemente um papel decisivo. Determina as causas do conflito, quem vence e como é que ficam os países que perdem e como é que se reestruturam após o fim das hostilidades. Um exemplo paradigmático é a Guerra do Acre, um conflito fronteiriço entre o Brasil e a Bolívia no final do século XIX. A região do Acre era rica em seringueiras e, como o crescimento da produção de bicicletas e automóveis, o látex tornou-se um recurso valioso. Após 4 anos de violência, a Bolívia cedeu o território ao Brasil. Quando um Estado decide converter uma economia de guerra, é necessário redirecionar os recursos e as cadeias de produção para as prioridades militares. Uma forma clássica de analisar esta transição é através do modelo de custo de oportunidade, conhecido como armas versus manteiga. Este modelo representa o dilema entre investir em defesa ou em programas sociais. A curva ilustra como a produção de mais armamento implica necessariamente uma menor produção de bens civis e vice-versa. A guerra, portanto, exige escolhas duras, e o que ganha em segurança pode perder-se em bem-estar. A dimensão do custo é avassaladora. Um míssil anti-ataque, por exemplo, Javelin, custa cerca de 178 mil dólares. Desde 2020, os Estados Unidos enviaram mais de 10 mil destes mísseis à Ucrânia, o que representa uma despesa de pelo menos 1,7 mil milhões de dólares. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o custo económico global da violência e dos conflitos atingiu 14,3 mil milhões de dólares em 2018, o equivalente a 12,6% do PIB mundial. Em 2022, este valor aumentou para 17,5%, mais de 17% do PIB global. Estes valores não representam apenas dinheiro gasto, representam recursos desviados de escolas, hospitais, transportes e infraestruturas civis. Para suportar estes custos, o Estado tende a assumir um papel mais interventivo na economia, aproximando-se de um modelo de economia planificada. Isto implica uma maior intervenção estatal na organização do trabalho, produção e alocação de recursos, conforme o Estado determina. Com a necessidade de expandir os efetivos militares, o governo recorre ao recrutamento voluntário ou à conscientização obrigatória e à conscrição obrigatória, o que reduz a força de trabalho disponível e prejudica a produção económica. A curto prazo, a guerra pode aumentar efeitos positivos, baixo desemprego e investimentos em setores industriais como o transporte e a tecnologia, é verdade. Contudo, os elevados custos do armamento e a escassez de mão de obra para suprir estas necessidades básicas resultam numa subida generalizada dos preços. A inflação torna-se inevitável. Em muitos casos, isto dá origem a uma economia paralela, onde os bens transacionados no mercado negro aumentam.
O caso do Iémen é ilustrativo. Em guerra desde 2014, muitos bens essenciais são controlados por redes criminosas e combustíveis são vendidos nas ruas a preços exorbitantes. Para financiar a guerra, os Estados recorrem a 3 mecanismos: tributação, endividamento e emissão monetária. A tributação foi utilizada desde a Roma Antiga, sob a designação do tributum, e continua a ser comum. Em junho de 2024, o presidente Vladimir Putin anunciou o maior aumento de impostos em 25 anos para financiar a guerra contra a Ucrânia. O recurso ao crédito é também habitual, podendo assumir uma forma de empréstimo compulsório ou voluntários. Durante a ocupação nazi da Grécia, por exemplo, a Alemanha obrigou o Banco Nacional Grego a emitir um empréstimo compulsório no valor de 476 milhões de Reichsmarks para financiar o custo da operação. O empréstimo voluntário assume também uma forma de obrigação do Tesouro emitida junto do público, bancos ou entidades estrangeiras. Por fim, a emissão de moeda é outra via comum de financiamento, embora propensa a gerar inflação ou mesmo hiperinflação. Um exemplo extremo é a Alemanha em 1923. Após a Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação tomou conta da moeda, a moeda praticamente inútil. Em janeiro desse ano, um pão custava cerca de 250 marcos. Em novembro, custava 200 mil milhões de marcos. Chegou ao ponto em que era mais barato queimar as notas para acender o lume do que comprar lenha. É um retrato extremo, mas serve de aviso sobre os limites do financiamento artificial dos conflitos. Mas serão todas as guerras economicamente negativas? Bem, depende da localização. Uma análise de quase 400 guerras dos últimos 2 séculos concluiu que os países que combatem fora do seu território nem sempre sofrem grandes impactos económicos. Além disto, as guerras são frequentemente motores de inovação tecnológica, desde a pólvora aos submarinos, radares e lasers. O investimento público impulsiona o desenvolvimento de produtos militares, mas as empresas de defesa são as principais beneficiárias. A verdade é que estes produtos tendem, com o tempo, a passar para o mundo civil. Durante as guerras mundiais, empresas como a Renault ou a IBM tiveram lucros significativos. A Renault, por exemplo, adotou a sua produção de carros para fabricar caminhões, tanques, motores de aviões e munições. Quadriplicaram as receitas entre 1914 e 1919. Na Segunda Guerra Mundial, a IBM expandiu a sua linha de produção de armas e peças militares, vendendo e conseguindo ver a sua faturação crescer de 38 milhões de dólares de 39 para 138 milhões em 45. As empresas de defesa continuam a ser as principais vencedoras. Em 2023, após o ataque de Hamas a Israel, as ações das maiores empresas europeias de armamento dispararam em poucos dias. Contudo, pode dizer-se que a guerra é boa para os negócios? Olhemos então, por exemplo, apesar de estar em guerra desde 2022, a economia russa abrandou, mas o FMI prevê um crescimento de 3,2% do PIB em 2024. Apesar dos encargos militares, das sanções internacionais e da pressão sobre o mercado de trabalho. No entanto, os economistas alertam para a chamada falácia da janela de partida. Esta teoria sustenta que, embora pareça haver atividade económica ao reparar danos, como uma janela, por exemplo, os recursos usados poderiam ter sido aplicados em finalidades mais produtivas, e nesse sentido o custo-oportunidade é grande. Aplicando este raciocínio à guerra, a destruição gerada representa, no final, uma perda líquida para a sociedade, embora que o PIB possa aumentar porque os gastos para recuperar essas cidades têm o seu peso. Ou seja, a guerra gera atividade, sim, mas não gera riqueza, pelo menos não para os países que lutam nela. Gera trabalho, mas não progresso. Esse é talvez o maior paradoxo da economia da guerra. A verdade é que sim, há quem saia vitorioso e há quem saia com vantagem de guerras, especialmente quem produz as armas. Olhemos para a economia americana e para o investimento na defesa e para as guerras em que o país esteve envolvido. Olhemos também para o crescimento económico, para a inovação científica e tecnológica que veio de estar nestas guerras. Mas atenção, como foi dito, são guerras que foram travadas fora do território americano e isto tem consequências muito significativas. Os custos de reconstrução não existem porque a guerra não foi travada em território do país. A reconstrução é feita noutro sítio e muitas vezes sob financiamento do próprio país que produziu as armas. Esta é a economia de guerra. E este é o grande problema de eficiência que trazem. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social.
abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junte-se a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!